Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: se o teu irmão te ofender, vai ter com ele e repreende-o a sós. Se discutir, traz ganho o teu irmão. Se não discutir, toma contigo mais uma ou duas pessoas, para que toda a questão fique resolvida pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. Mas se ele não lhes der ouvidos, comunica o caso à igreja. E se também não der ouvidos à igreja, considera-o como um pagão ou um publicano. Em verdade vos digo, tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Digo-vos ainda, se 2 de vós se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes-á concedido por meu Pai que está nos céus. Na verdade, onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Palavra da salvação. Então, bem-vindos todos à Santa Missa. Estamos no 23º domingo do tempo comum. Estamos dentro de um capítulo do Evangelho de São Mateus, que é sobre a Igreja, sobre o que faz a Igreja e o que a Igreja deve fazer. Aquilo que faz, aquilo que constitui a Igreja, aquilo que a Igreja deverá realizar. Bom, então, o texto de hoje diz-nos que aquilo que faz a Igreja é, sobretudo, passar entre nós o perdão de Deus, o perdão que Deus nos dá e que nos faz perdoarmos uns aos outros. O que faz a Igreja é este perdão de Jesus, que podemos chamar o sangue de Jesus, a vida de Jesus, o amor de Jesus, a misericórdia de Jesus, que Ele derrama no céu e que faz vir até nós. Acontece então que nestes que são de Jesus também acontecem problemas e muitos problemas. Acontece nos que são de Jesus haver conflitos, haver desentendimentos profundos, haver divisões, esta palavra poderosa, haver ofensas. Se o teu irmão te ofender, é verdade, os irmãos ofendem-se e há conflitos dramáticos nos irmãos que se ofendem, nas nossas famílias, os ciúmes, essa anticaridade, os ciúmes. A caridade liga-nos, a caridade convoca-nos. Os ciúmes têm um poder tremendo de nos divorciar uns dos outros, têm um poder tremendo de nos acusar uns aos outros. Então, se o teu irmão te ofender, Jesus recomenda uma regra de bom senso. Lembre que o bom senso tem muito que ver com a bondade e tem muito que ver com a ponderação. O bom senso quer dizer que nós não negligenciamos nada da realidade. O bom senso tem que ver que nós sabemos que não basta uma boa intenção, também é preciso ponderar a conclusão. Não basta eu de início amar muito a justiça e dizer estas coisas, é preciso também perceber se o outro é capaz de receber o que eu estou a dizer, e por aí fora então Jesus recomenda a medida de bom senso. Se o teu irmão te ofender, vai ter com ele. Se a coisa que continuar a correr mal, vai ter com a tua mãe, e depois a tua mãe fala com o teu pai. Por 2 vezes fala do nome irmão. Se o teu irmão te ofender, se te escutar, traz ganho o teu irmão. Mas se ele não ter ouvidos, comunica o caso à tua mãe, e se não der ouvidos também à tua mãe, então a tua mãe dirá o que diz o teu pai, que tu não és irmão. Bom, então estamos no discurso sobre a Igreja, e a Igreja é muito esta comunidade de perdão. O perdão não é em nós, não é de maneira nenhuma uma experiência psicológica. Convém não confundir o que em nós é psicológico e o que em nós é espiritual ou da ordem da fé. A confusão destas coisas gera sempre um incómodo. A confusão entre as coisas, entre o que é psicológico e o que é espiritual, gera um desequilíbrio, diria mesmo, o que é pior, gera uma mentira. Nós não somos cristãos porque somos pessoas psicologicamente equilibradas. Aqui à minha frente, aqui onde eu estou também, alguns de nós somos mais equilibrados do que os outros, alguns de nós somos mais ricos do que os outros em qualidades humanas, em ponderação, em moderação, em serenidade interior. Alguns de nós somos mais rápidos, mais descontraídos em relação ao que é difícil, ao que nos corre mal.
mas esta descrição não é ainda a descrição do perdão. Chama a atenção para que a Igreja não existe como uma grande central terapêutica, a Igreja não existe como os padres não são as pessoas que hoje em dia se fala que fazem coaching, que conseguem tirar o melhor dos outros, que conseguem treinar os outros para que saia deles o melhor. Todas estas coisas são de ordem psicológica, são coisas que eu tenho e que posso treiná-las. Há treinadores de futebol, há maestros, há professores, há treinadores do ponto de vista psicológico, pessoas que conseguem que de nós saia o melhor. E, no entanto, então, estas coisas todas ainda são de natureza psicológica. A Igreja não é um lugar onde nós conseguimos um grande equilíbrio terapêutico, um grande hotel onde conseguimos fazer preparação, formação e depois estamos mais ou menos todos serenos e tranquilos. Então, o que é o próprio da Igreja? De facto, é aparecer o dom da morte. O próprio da Igreja é o aparecer o dom da morte. É quando a gente percebe que há uma morte que traz vida. E, portanto, o próprio da Igreja é aparecer o dom da morte de Jesus. Há uma morte que traz outra vida, que traz outro estilo de vida. O próprio da Igreja é aparecer uma vida que vem da morte de Jesus. E que vem depois dos que morrem também por causa de Jesus. O próprio da vida da Igreja é haver uma morte que dá vida. E, portanto, que ainda não o percebeu, ainda não está mesmo dentro da caridade de Jesus. Então, nós não estamos na paz porque conseguimos todos não falar alto, não estamos na paz porque não nos irritamos, não estamos na paz por neutralização das nossas forças negativas. Não estamos na paz porque somos todos neutrais em relação uns aos outros. Não estamos na paz porque, de alguma maneira, somos todos indiferentes em relação ao tema do bem e do mal. Está tudo. Tu fazes as tuas escolhas, estás bem com elas, segues. Fazes as tuas escolhas, estás contente com elas, segue. A Igreja não existe porque é um grande espaço de neutralização, é um grande espaço de condescendência. Cada um faz as suas escolhas e cada um, então, está tranquilamente no seu posto. A primeira leitura é viva. A primeira leitura é consistente. A primeira leitura é para o que está a acontecer hoje com a tua vida e com a vida de cada um de nós. O Senhor diz a alguém, e aqui antes de mais havemos de ver neste alguém os que na Igreja têm o ministério da palavra, os que têm que dizer palavras, portanto têm que ser palavras não médias, têm que dizer palavras não daquelas que aparecem na média da opinião pública, têm que dizer palavras de Deus aos homens que muitas vezes escapam à vida de Deus. Então, Filho do Homem, devemos ver aqui assim uma palavra que diz respeito ao Padre que eu sou, que diz respeito aos bispos, que diz respeito aos papas, mas também diz respeito a Jesus. Jesus também poderia ter tido a tentação, e teve, percebemos que o demónio tentou Jesus. Filho do Homem, eu coloquei-te no mundo para dizer verdade. Jesus não veio ao mundo para nos oferecer pipocas, Jesus não veio ao mundo para nos oferecer alcatifas, Jesus não veio ao mundo para dizer que é tudo igual. Filho do Homem, há caminhos de vida e há caminhos de morte. Então, há escolhas que são ímpias. Sempre que eu disser ao ímpio, vais morrer, e tu não falares ao ímpio para o afastar do seu caminho, o ímpio morrerá, mas tu tens responsabilidades na morte do ímpio. Não basta dizer que o mundo é malvado, não basta dizer que há tanta maldade no mundo, nos outros, nos que estão na Rússia, e depois nós mantemos a nossa autossuficiência. Bom, é preciso que seja dita a verdade do amor, portanto também a verdade do não amor. É preciso que seja dita a verdade do pecado. O que é o pecado? O nosso Santo Agostinho dizia que o pecado é, sobretudo, uma atitude de perversão psicológica. O pecado é uma atitude de perversão psicológica. Ou seja, Santo Agostinho dizia que o pecado é quando nos encurvamos sobre nós mesmos. Quando nos encurvamos sobre nós mesmos. Isto quer dizer que não há adoração, não adoramos ninguém, apenas temos uma ligação narcísica, uma ligação de complacência com o nosso mundo. O pecado é quando nos curvamos sobre nós próprios. Ai, a minha dor,
ai o meu sofrimento, não posso fazer isto, não posso fazer aquilo, não vou cumprir, ai o meu prazer, ai o meu desejo. Então, Santo Agostinho diz que há pecado quando nós nos fechamos sobre nós mesmos, quando nos encurvamos sobre nós mesmos. A primeira leitura diz que é preciso dizer. Bom, vamos avançar. O que constitui a Igreja é o perdão. E o perdão é o que Jesus dá à Igreja, é o que Jesus deu à Igreja o perdão. Porque Jesus cedeu-se à Igreja. É impressionante nós pensarmos no poder de Cristo. Jesus fazia milagres. Havia uma pessoa que estava ferida e Jesus dava-lhe saúde. Havia uma pessoa que estava afligida e Jesus dava-lhe a paz. Havia um que estava morto, alguns que estavam mortos, um rapaz e uma rapariga, e Jesus ressuscita-os. É impressionante que este Evangelho termina a dizer que vocês têm o poder, vocês têm o meu poder. Se dois de vocês se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, ser-lhes dá concedida pelo meu Pai que está nos céus. Uma vez Jesus disse, a propósito de Lázaro, levantou os olhos para o Pai e pediu ao Pai, glorifica o teu nome, e pediu para que o seu gesto fosse para a glória de Deus. Então Jesus diz a Deus, dá-me o teu poder, e portanto Jesus ressuscita Lázaro na terra. Se dois de vocês se unirem na terra para pedirem qualquer coisa, se lhes dá concedido pelo meu Pai que está nos céus. Então a Igreja tem um grande poder na terra, e o poder da Igreja na terra chama-se fé. Quer dizer, pedirmos o que Jesus pede, pedirmos como Jesus pede. O poder da Igreja não é sermos médios. É desastroso quando nós percebemos que a média o que quer é que mude a doutrina, quando o que Jesus quer é que mude o coração. A média está sempre à procura de ver se muda a doutrina, para ver se isto é neutralizado, para ver se isto é mais ou menos aceitável por todos. A média quer que mude a doutrina. A média quer que a doutrina seja a doutrina do poder. A opinião média é a opinião do imperador. A opinião média é do imperador. Então a opinião média está sempre a pedir que mude a doutrina, que mude a Igreja. E o que Jesus quer é que mude o coração. Quando muda o coração, temos unidade. Quando muda o coração, temos unidade. Se vocês tiverem unidade, têm poder, têm o meu poder. Têm o poder do meu amor. Se houver unidade, vocês têm o poder do meu amor. É por isso que é por isso que esta segunda leitura nos faz perceber que a Igreja tem um grande poder. A Igreja tem um grande poder. E tem um poder que é este de pagar dívidas. Meus irmãos, não devais coisa alguma, a não ser o amor uns para com os outros. Não devais a ninguém coisa alguma. Uma vez perguntaram a Jesus, deve-se ou não se deve pagar o tributo a César? E Jesus disse, deve-se pagar o tributo a César, porque já antes se pagou o tributo a Deus. Nós devemos pagar a Deus. E o que devemos pagar a Deus é permitir-lhe que Ele nos inunde. Pagamos a Deus quando não nos encurvamos. Pagamos a Deus quando não nos fechamos. Não há felicidade em condomínios fechados. Não há felicidade em condomínios fechados. Não há felicidade em hotéis. Há férias, há períodos compridos de distração, há períodos divertidos, há fases da vida. Não há felicidade nos hotéis. Nos hotéis estão muitas pessoas deprimidas. As pessoas que vivem nos hotéis são as pessoas, muitas vezes, as pessoas que têm muito dinheiro, mas depois têm muita angústia, mas depois têm muito alcoolismo, mas depois que têm um filho aqui, outro filho ali, que não têm família nenhuma. Não há felicidade nos hotéis, em quem vive nos hotéis. Não há felicidade no condomínio fechado. Jesus diz, vocês, faz favor, paguem as dívidas, e pagar as dívidas é aceitar o que eu tenho para vós todos. Pagar as dívidas é não fechar os vossos corações, que era o que dizia o Salmo, não fechei dos vossos corações. Não fechei dos vossos corações, porque eu vos quero dar muito, Então, quem recebeu muito, depois também vai ter muito para dar. Não devais a ninguém coisa alguma, a não ser o amor de uns para com os outros. Deve-se pagar a César, sim senhora, deve-se pagar a César. Quer dizer, deve-se pagar à cidade, deve-se pagar à sociedade, deve-se estar na vida com responsabilidade, deve-se estar na vida cumprindo as coisas.
Quem é profissional deve ser profissional. Quem tem este trabalho tem este trabalho. Deve-se pagar a César, deve estar com seriedade onde tem que estar. Mas este pagar a César, que Jesus disse que devia cumprir, tem que ver, antes de mais, com este também pagar a Deus. Nós pagamos a Deus quando pedimos que Deus nos ultrapasse. Nada mais pré-cristão, nada mais arcaico, nada mais parecido com uma religião que não é ainda a de Jesus, do que esta ideia de que temos um negócio com Deus. Eu dou-te isto, tu dás-me isto. Eu dou-te estes deveres, cumpro, tu dás-me saúde, tu dás-me o que eu quero para a minha vida. Nada menos cristão do que esta ideia ética da religião. Eu cumpro com estas coisinhas, tu tens que cumprir com aquelas coisinhas que eu quero para mim. A mediocridade, dou média e tu também me dás mediamente e estamos na posição certa. Bom, não devais a ninguém, coisa alguma, a não ser o amor uns para com os outros. Pois quem é o meu próximo, cumpre a lei. Há uma lei para cumprir, Deus quer que se cumpra uma lei, e a grande lei que Deus quer que se cumpra é dar a vida. A grande lei que Deus quer que se cumpra é dar a vida. Dar a vida chama-se morrer. Nunca há tanta fecundidade como junto de quem morre. De quem morre para si, de quem morre para o amor próprio, de quem morre para o egoísmo, de quem morre para o que apenas lhe apetece, de quem morre para a vida fechadinha, da vida organizadinha. Com 36 anos, em 1946, no dia de hoje, lembramos a inspiração da Madre Teresa de Calcutá. A rapariga, que aliás não era Madre Teresa de Calcutá, uma freira, que aos 18 anos tinha saído de casa, foi para umas freiras que havia na Irlanda. Já tudo isso é uma grande aventura, uma vida com 18 anos que sai de casa, vai para a Irlanda, mete-se num barco, e durante lá quase 20 anos é freira com outras freiras, até que no dia 10 de setembro de 1946 vai de comboio para fazer um retiro lá nas faldas dos montes do Himalaia. Nós nunca sabemos bem, sabemos muito pouco do que é que lhe aconteceu nesse comboio, mas se não sabemos bem o que é que foi conversado entre Jesus e Nossa Senhora, entre Jesus e a Madre Teresa, há ali o que nós, os cristãos, chamamos uma visão, há ali uma aparição, há ali qualquer coisa que nos resta muito enigmático, muito desconhecido. Mas se não sabemos bem o que é que foi conversado, sabemos bem o que é que aconteceu. E dali, lá dos Himalaias, veio uma enxurrada de caridade que então aí encheu o mundo inteiro. Em 1946, a Madre Teresa neste dia subia e Jesus desceu sobre ela e veio dali assim, no seu coração, foi derramado esta caridade, quer dizer, foi dada esta vida. O pecado é fecharmos-nos, o amor é derramarmos-nos. O pecado é, então, esta obsessão com o estar bem. A caridade é este querer que estejas bem. E só estarás bem se tiveres o que Jesus nos deu, se também chegar a ti. Bom, hoje temos connosco aqui na Santa Missa a Madalena, a Líbera Monteiro está aqui com a sua família, esteve por cá nestes últimos 15 dias, vai estar cá até o dia, se Deus quiser, até o próximo sábado, dia 16, num momento muito bonito da sua vida, da vida da sua família, da vida de todas as pessoas que com ela partilham a fé, partilham a caridade de Jesus, partilham a esperança de Jesus. Então, a Madalena percebeu que Jesus lhe queria dar muito da sua caridade e, portanto, ela própria então também recebeu da Madre Teresa essa maneira de entender a vida, recebeu da Madre Teresa essa maneira de entender a vida que significa que o que Deus nos deu é para chegar longe, E assim então, depois daqui de uma primeira fase nas Irmãs da Madre Teresa em Espanha, agora se Deus quiser vai avançar para estar na Polónia uma temporada,
e, portanto, se Deus quiser, se as coisas forem comuns, nas Irmãs da Madre Teresa depois há muitas raridades, estará há 10 anos sem voltar aqui assim à sua terra, e tudo isso porque não deve a ninguém, como dizia a leitura, porque não deve a ninguém coisa alguma a não ser o amor que Jesus lhe tem, o amor que Jesus lhe tem. Então, a caridade, o amor que Jesus nos tem chegar a outros, o amor que Jesus nos tem não ficar a nós. Terrível se nos fechamos, terrível se nos autocentramos, terrível se nos chega a termos a vida controlada, se nos chega a termos a vida apocada, terrível se varremos só o nosso próprio espaço, terrível se só o que nos interessa é o nosso estar bem. Lembro que os que recebem Jesus têm sempre esta tremenda inquietação, os que recebem Jesus têm sempre esta tremenda inquietação que é oferecer Jesus, Então, para a família, antes de mais, para os seus pais, para os seus irmãos, para a Madalena, o partir é sempre um afastar-se, e como é óbvio, tem a sua dor própria. Partir tem a sua dor própria e muito grande. Mas também é muito impressionante e sábio quem o vive, que partir aproxima tanto. É uma das palavras mais importantes do Evangelho de São Mateus. Quando partimos, aproximamos-nos tanto. Quem parte, aproxima-se tanto do centro. Quem parte, recebe tanto de comunhão. Quando partimos por amor de Jesus, como nos aproximamos do amor de Jesus? Há coisas que ou se experimentam ou não se experimentam. Quando partimos por amor de Jesus, como nos aproximamos de Jesus? Que os que partem, então, nos aproximem, é a graça que pedimos para estes dias e que pedimos para cada um de nós. Que este ter Jesus nos faça querer ir em nome de Jesus, que este querer de Jesus nos aproxime tanto da força e da paz que Jesus tem para nós.